tema da nossa palestra de hoje é uma pergunta. Há evolução sem trabalho, sem tomada de consciência e sem mudança interior? Tal como o universo, também nós estamos em constante movimento. E isso significa que mudanças ocorrem e são necessárias a cada instante. Diz-nos uma psicóloga espiritualista, Lourdes Possato, no seu livro É Tempo de Mudança, que diz o seguinte: na doutrina espírita, a evolução espiritual é uma lei. E isso implica que a evolução não acontece por si própria, mas deve ser promovida conscientemente. Mudar é desapetar-se, é atualizar-se, é evoluir. Mas por que somos tão resistentes à mudança? Ainda na entrevista que ela foi sujeita a Espiritismo e Ciência, Lourdes Possato fala sobre a importância das mudanças no processo de evolução espiritual e a dificuldade dos espíritos encarnados em aceitá-las, mostrando que reconhecer a necessidade de mudar é o primeiro passo para a sua realização. A mudança é imprescindível para se progredir? Ou seja, se a pessoa está bem consigo mesma, ela precisa necessariamente sofrer mudanças para que esteja em processo de evolução? E ela diz que sim, a mudança acontece constantemente em nosso corpo e no universo, como dissemos no início. É sempre um dia após o outro. E a cada dia, a cada momento, estamos a mudar sem que tomemos consciência disso. Se a pessoa está bem consigo mesma, a vida não tem necessidade de dar-lhes sinais ou toques de sofrimento. Porque se ela está bem, significa que está a agir de acordo com o seu melhor, seguindo de acordo com a sua natureza. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio trabalho. E numa única existência no mundo material, não é possível que todas as qualidades morais e intelectuais sejam adquiridas e que, portanto, ele não necessita de mais mudanças. Caso contrário, o espírito terá de aprender a evoluir de maneira dolorosa, pelas doenças, pelas desgraças, enfim, pela dor, que nos trouxe aqui muitos de nós. Segundo a doutrina espírita, o caminho é individual e intransferível. Somos seres individualizados. Nascemos sozinhos, o caminho é nosso e, quando chegar a nossa hora, largar a nossa veste, o nosso vaso de carne, nós vamos sozinhos para a caminhada. E, portanto, sabemos que as coisas não estão prontas e o caminho a seguir nem sempre é o indicado. Não está indicado esse caminho a seguir. Assim, é necessário esforço, trabalho, tomada de consciência e crescimento através do estudo e da nossa mudança interior. Mas a tarefa de evoluir espiritualmente não é tão fácil como disse Jesus há mais de 2000 anos. Estreita é a porta que conduz à verdadeira vida. O Espiritismo oferece aos seus adeptos um imperativo de iluminação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este, o segundo, é sem dúvida o caminho para nos tornarmos espíritos perfeitos. Jesus disse ainda: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isto, Jesus mostra-nos que a essência da perfeição é a caridade, na mais ampla acessão da palavra. Fora da caridade, não há salvação. A necessidade de mudanças procurando a perfeição é normal ou é prejudicial? Depende do referencial. O espírito, a natureza em si mesma, é perfeita. Cada um é perfeito com relação à sua natureza, que é perfeita. O que não é perfeito é a ego-personalidade. A busca da perfeição, se realizada pelo ego, é extremamente prejudicial, uma vez que causa um estrago imenso dentro da pessoa, gerando resultados nada agradáveis,
como, por exemplo, o desânimo, a preguiça e, em longo prazo, a depressão, pelo excesso do desrespeito à sua essência ou natureza interna. Esta doutrina dos espíritos tem-nos presenteado, pela vontade de Deus, com inúmeros ensinamentos. E estes ensinamentos têm-nos fortalecido para que possamos compreender a dimensão de nós enquanto seres eternos, criados para sermos perfeitos e felizes. Mas o que significa para o espírito ser perfeito? Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isto, Jesus, sem dúvida nenhuma, como dissemos, mostra-nos que a essência da perfeição é a caridade. Perfeição exige renúncia. Renunciar é desistir daquilo a que se tem direito, é abdicar, é rejeitar, é largar. Mas alguém disse que herói não é o homem da ação. Herói é o homem da renúncia. Portanto, grandes não foram Napoleão, Hitler, Stalin, Bismarck. Grande foi Jesus, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e o próprio Albert Schweitzer, que um dia resolveu deixar o conforto da Europa civilizada para enfrentar a selva africana, onde foi cuidar de nossos irmãos negros, famintos e doentes. Ele era um médico muito rico, bem posicionado na vida e largou tudo para abraçar esta causa tão nobre. Mas nós costumamos valorizar os homens da ação, os homens práticos que fazem o progresso material e nas guerras. Para eles, todas as homenagens. O ato de renúncia é o mais louvável do que o ato de apego. E vivemos o tempo todo apegados às coisas, às pessoas, aos lugares, como se essas coisas, essas pessoas e esses lugares estivessem sempre à nossa disposição. O medo que frequentemente sentimos é o medo das nossas perdas, a perda do dinheiro, da juventude, da saúde, do prestígio, a perda do emprego, a perda da amizade. Renunciar é, sobretudo, um ato de coragem. E poucos conseguimos praticá-lo. É fácil apegar-se, difícil é desapegar-se. Estamos a lembrar-nos daquele encontro de Jesus com o rapaz rico que desejava ir para o céu. Lembram-se? Têm presente? Que ele dizia: Mestre, o que é necessário para alcançar a vida eterna? O rapaz possuía muitas propriedades, muito dinheiro e era religioso, pois ele cumpria todos os mandamentos da lei de Moisés. Ele não mentia, não roubava, não caluniava, não pronunciava o nome de Deus em vão. No conceito dos homens, ele era um bom rapaz. Jesus veio então com aquela recomendação que valeu por um difícil teste: dá tudo o que tens aos pobres e terás o paraíso. Aí o rapaz baixou a cabeça e saiu envergonhado, sem dizer uma palavra. O preço do paraíso era tão alto. Renunciar aos bens, aos interesses mundanos, jamais. Foi difícil formar um património, porém mais difícil ainda foi renunciar, ou melhor, desapegar-se. É evidente que não podemos interpretar este episódio ao pé da letra, porque a renúncia que Jesus queria era a renúncia ao apego. Porque o apego é que nos escraviza, é que nos preocupa, é que nos angustia, é o que nos torna infelizes, deprimidos, doentes, egoístas. Não é o ato da renúncia que importa. O que importa é o espírito de renúncia. Podemos ter muitos bens e não sermos apegados a eles, desde que tenhamos a consciência de que tudo passa, de que tudo nos chega como um empréstimo, porque chegará um dia em que teremos de os abandonar e dar contas do seu uso. Ninguém é dono de nada nem de ninguém, a não ser da sua própria consciência. Dissemos no início que somos seres individualizados. É difícil renunciar. E aqueles que fumam sabem muito melhor do que eu que até mesmo é difícil renunciar a um simples cigarro. Rico é aquele que é pobre de necessidade, escreveu um pensador. E parafraseando, diríamos, rico é o que é pobre de apegos.
Renunciar ao ódio, à vingança, aos vícios, aos ressentimentos, à inveja, eis aí o grande heroísmo. Santo Agostinho diz-nos: não abandonamos sem dor o que possuímos com prazer. É indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Afinal, como é que devemos viver no mundo? E Paulo de Tarso tem a receita: viver como possuindo tudo, nada tendo, com todos e sem ninguém. Viver como possuindo tudo, nada tendo, com todos e sem ninguém. Perfeição exige renúncia e humildade. Mas o que é humildade? Ser humilde não significa ser pobre? É um dos principais equívocos acerca da humildade. Confundimos simplicidade, humildade com pobreza, com poucos recursos materiais. Ouvimos dizer, ela ou ele é uma pessoa simples, é uma pessoa muito humilde, referindo-se ao ser humano de poucos recursos materiais. A humildade, porém, é algo inerente ao espírito encarnado, independentemente de ser pobre ou rico, inteligente ou não. É verdade que o nosso objetivo na Terra só será atingido com a humildade? E porquê? Respondem-nos os Espíritos. A humildade é um dos esteios, é o pilar da nossa evolução espiritual. Há, porém, outros fatores a serem considerados, como, por exemplo, a caridade. Tanto é verdade que os Espíritos de Luz costumam dizer que a caridade e a humildade são as virtudes por excelência, por serem opostos ao egoísmo e ao orgulho. É somente o orgulho que nos impede de sermos humildes? O orgulho, que é o seu oposto, é um dos principais empecilhos. Contudo, podemos acrescentar também o egoísmo, que, segundo Allan Kardec, é o maior cancro da sociedade. Se cada um de nós aplicasse a lei áurea, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, com certeza que teríamos uma sociedade mais justa e mais igualitária. A vida dá-nos oportunidades para alcançarmos a humildade. Como podemos reconhecê-las? Toda a situação contrária aos nossos desejos é uma ótima oportunidade para exercitarmos a humildade. Quantas vezes não somos incompreendidos? Por um mal-entendido recebemos repreensão desta, de uma instituição do outro. Qual é a nossa reação? Revoltamo-nos ou assumimos uma atitude de humildade? Se optarmos pela humildade, poderemos silenciar, fazer uma prece pelo ocorrido e esperar pela atuação dos bons espíritos de luz, e a resposta vem sempre. Prece, humildade e a resposta vem, não tenhamos ilusão, porque é um facto. Qual é a grande lição que os espíritos benfeitores nos trazem? No capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo traz-nos diversas lições para a compreensão pormenorizada deste tema. De início, esclarece-nos que os pobres de espírito não são as pessoas pobres, mas as pessoas humildes, que também podem ser os pobres. A grande lição é o combate ao orgulho, alertando-nos para os diversos tentáculos desse sentimento, que corrói todo o nosso ser, dificultando a prática da humildade. A origem e a formação da palavra, portanto, etimologicamente, o termo humildade vem de humus, uma palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Nesse sentido, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e a deixar brotar na sua alma a boa semente. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontre. Todo sábio é humilde porque sabe que só sabe pouco do muito que deveria saber. A coisa mais grandiosa de Deus é que, não obstante a sua obra, Deus esconde-se. Deus nunca se revela num palco para que o possamos aplaudir. Ele esconde-se sempre atrás da sua grandiosidade, da sua obra. Então, Deus é a lição da humildade. Deus mostra-nos que a maneira mais serena de experimentarmos as belezas do universo e das pessoas é entendendo que nós não somos o centro. Nós somos algo que gira em torno de um grande centro. E esse centro é Deus.
Bob Marley diz-nos: seja humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. Santo Agostinho: se humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria. Padre Pio: a humildade é o reconhecimento da renúncia de si mesmo. Há milénios, todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Habitamos o planeta Terra, uma das moradas da casa do nosso Pai, como diz Jesus no Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. É difícil encontrar na Terra uma criatura humana completamente pura, detentora de todos os predicados morais e verdadeiramente humilde. E, em missão de sacrifício, espíritos eleitos por Deus são enviados à Terra para ajudarem as nações e os povos. São espíritos que já passaram por todas e multisseculares fases de evolução espiritual. Perante o exposto, verificamos que a maioria dos seres humanos estamos longe da perfeição. Estamos a aprender a caminhar nos diversos planos espirituais, cientes de que não podemos adquirir a perfeição de um momento para o outro, afastando o egoísmo, desprezando a vaidade e a ambição que nos levam a caminhos cheios de espinhos e desenganos, tendo por escudo a humildade e a renúncia, estamos no caminho que nos permite alcançar a porta estreita. O Pai pede-nos a colaboração e trabalho, na medida da possibilidade de cada um, a fim de que possamos compreender que o reino de Deus começa dentro de cada um de nós. Sede perfeitos, diz-nos Jesus. E estamos quase a terminar, mas não podemos deixar de referir o que nos disse um Espírito de Luz, para atingirmos a perfeição, temos que passar por 3 estágios de consciência. O primeiro estágio de consciência, enquanto espíritos, é o estágio de consciência primária. É o estágio em que nos encontramos, neste momento, em vigília, e que nesse estágio nós vamos adquirindo aprendizagens pela observação. Como podemos explicar isto? Peguemos no exemplo do fumador. Quando nós estamos no modo de encarnados vigilantes, recebemos as mais diversas informações. Aliás, no mundo nunca estiveram tão presentes tantas informações. No que diz respeito ao cigarro, podemos dizer que aquela caixinha, naquela embalagem vem o ensinamento. Fumar faz mal à saúde e que mata, que gera determinados problemas para nós. Pois bem, nesse estágio primário, nessa consciência primária, nós podemos aprender pela dor. Nós podemos transformar aquela informação em conhecimento pela dor ou não. Ou continuamos a fumar, ou deixamos de fumar. Portanto, ou seja, pelo bem ou pelo mal. Nós temos o livre-arbítrio como tal, e como seres individualizados que somos, a opção somos nós que a temos que tomar. Por exemplo, eu convivo com as informações. Eu ouço o rádio, vejo os outdoors, os cartazes, que o cigarro faz mal, que ele gera danos para o corpo físico. E, portanto, através do meu livre-arbítrio, como eu disse, podemos resistir a esse mal ou fazer uso desse mal, fumando, tornando-me numa fumadora. Como eu me torno numa fumadora e vou impregnando na minha consciência primária, isso vai ser apropriado pelo meu corpo físico perespiritual, chegando ao meu espírito ou vice-versa. Porque nós sabemos que os vícios são do espírito e não da matéria. E os efeitos do uso do livre-arbítrio dentro das leis divinas vão chegar a mim, cedo ou tarde. Então, se eu decidir fumar, o que é que pode acontecer? Eu posso até nem morrer diretamente do uso do cigarro. Como muitos dizem, o fulano ou fulana não fumava, coitada, e até, coitado, não bebia e até morreu de cancro do pulmão ou de cirrose. Morreu não, desencarnou, sabemos isso. Eu vou continuar a fumar. Só que o espírito, antes de encarnar, ele tinha um fluido vital para o compromisso que ele assumiu e, portanto, acabou por diminuir o tempo em que devia estar aqui a cumprir a missão que se tinha comprometido do outro lado da vida, quando veio. No instante em que ele lesa o seu corpo e que ele provoca através do seu livre-arbítrio o desequilíbrio orgânico, ele está a romper com as leis divinas, porque a resistência do vício redonda na aquisição de uma virtude, toda a vez que utilizamos o nosso livre-arbítrio, tanto para o bem como para o mal. Nós podemos adquirir o bem resistindo ao mal.
tão simples quanto isso. Nessa opção individual, porque somos seres individualizados, voltamos a dizer, esses atos vão ficar arquivados na segunda consciência, que segundo esse espírito de luz, ela foi definida como inconsciência, mas que na verdade uma melhor definição seria a consciência secundária. Fumar faz mal à saúde e que ele gera determinados problemas para nós. Possamos pensar nisso. Aqui alguns irmãos ainda fumam e eu estou a repetir isso para realmente tomarem consciência de que estão a estragar, a abusar do vaso de carne que Deus nos proporcionou para virmos cumprir a nossa missão. Portanto, vamos ver. Há evolução sem trabalho? Perante o que foi exposto? Não há de todo. Sem tomada de consciência? Pois sim, nós temos que tomar consciência daquilo que somos, o que estamos a fazer, porque é que sofremos, porque estamos aqui. E esta doutrina explica-nos tudo. Esta luz que a nossa irmã Isabel, no início, na sua prece, essa luz do conhecimento, é essa luz que nos liberta, é essa luz que nos permite a evolução espiritual. E, portanto, essa tomada de consciência, essa mudança interior, nós temos que começar, em primeiro lugar, a olhar para dentro de nós. Santo Agostinho fazia, na sua evolução espiritual, fazia todos os dias uma análise. No final do dia, sentado, recolhia-se e perguntava a ele mesmo: eu fiz todo o bem que eu podia ter feito? Eu magoei alguém? Se eu magoei, no dia seguinte eu vou corrigir. E é assim, passo a passo, que nós conseguimos a nossa evolução espiritual. Depois de tomarmos essa consciência de que realmente precisamos de mudar. E pronto, pelo exposto, também precisamos de muitas reencarnações para atingirmos o terceiro estágio de consciência, isto é, sermos espíritos perfeitos. É muito o trabalho que temos, mas estamos no bom caminho. Seguramente, o nosso anjo da guarda, quando nos trouxe a esta casa, está à espera que nós possamos mudar para melhor. Um texto retirado do livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto Campos, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vai, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove obstáculos. Nada temos, nada temas, é preciso crer somente. Que o poder de Deus nos conduza da ignorância para a verdade, das trevas para a luz e da morte para a imortalidade. Que assim seja.